Olá, neste vídeo estarei mostrando para vocês uma forma de criar um site, uma página em múltiplos idiomas, ok? Então aqui eu criei uma página simples chamada index.php. Aqui criei um menu, tá? Que seria um menu, tá sem link, tá sem CSS, sem nada, ok? Aqui um outro menu que você vai poder escolher a linguagem e aqui um texto que vem, uma notícia que vem do banco de dados, ok? O banco de dados que eu criei, uma tabela chamada notícias aqui, e nessa tabela notícias eu tenho o texto em inglês, o texto em português, o título em inglês e o título em português. Então aqui por enquanto não está funcionando, obviamente ele está só tudo em português, tá? Mas a ideia é quando eu clicar em inglês ele traduzir esse menu e trazer do banco de dados e colocar na tela o texto, a notícia em inglês, tá bom? Então vamos lá. O index.php, nada demais, aqui eu faço conexão com o banco de dados e trago aqui no select texto em inglês, o texto português, título português, ordenado pelo ID da notícia em ordem decrescente, com trazer uma notícia só, né? Ali o limite 1, ok? Aqui eu passo para variáveis todos os campos do registro, conteúdo dos campos do registro, e aqui embaixo nesse div chamado conteúdo e nesse div chamado, dentro desse conteúdo, div chamado notícia, eu escrevo aqui no caso em português somente, né? Também adiantei um PHP chamado idioma, né? O idioma.php. Esse idioma.php ele vai pegar por get, né? O idioma que o usuário escolher e a página atual que o usuário estiver navegando, ok? Ele vai inicializar uma sessão idioma com esse idioma que o usuário escolheu e vai direcionar o navegador, né, para essa página atual de onde ele veio, no caso index.php, ok? Então, qual que é a ideia? Vou começar aqui, ó, neste link português e inglês e vou chamar aquele idioma.php aqui, ó, idioma.php. Vou passar por get, então abro interrogação para passar os parâmetros. Vou passar o parâmetro, que é esse idioma aqui, idioma igual a, no caso, o link é o link do português. Vou passar aqui, então, e passar também esse página, que é igual, aqui eu já escrevi, ó, vou descomentar. O que ele está fazendo aqui, ó? Ele está pegando a página atual que o usuário está. Você quer ver, ó? Vou mostrar aqui para você. Dá um eco para você entender. Ó, tirar isso aqui. Então eu vou passar também essa página atual para cá. Dessa maneira, lógico, uma variável tem que ser PHP, não pode ser HTML. Vou dar um eco aqui, ponto e vírgula, fechar o PHP. Ok. Vou copiar isso aqui. Vou fazer o mesmo para o inglês. Só que eu vou trocar o idioma para inglês. Ok? Então, ao chamar o idioma.php, ele vai criar uma nova seção. E o idioma vai ser o idioma que eu passar por get. Ok? Então vou fazer o seguinte aqui, ó.
aqui, session start, iniciar uma sessão. Vou fazer assim, se essa variável idioma da sessão foi inicializada, ok? Abre e fecha colchetes, colchetes não, chaves, e se ela já foi setada, eu quero verificar se o idioma é igual ao português ou se o idioma é igual ao inglês, ok? Abre e fecha chaves. Verificar se é inglês, ok? Abre e fecha chaves. Aqui vou criar uma variável simples, vou escrever aqui idioma. Então ali se a variável de sessão idioma for igual a inglês, aqui, inglês. Se for português, português, ok? E se a variável idioma não for inicializada, a sessão não foi inicializada, não existe valor nenhum nela, vou colocar um else aqui, ok? Vou falar que o idioma eu vou colocar como padrão português, ok? Então meu site como padrão ele vai ser português, ok? Bem, vamos lá. Aqui eu posso fazer o seguinte: if idioma igual ao português, ele vai dar este eco. Nossa, baguncei tudo aqui. Vamos fazer assim. Vamos colocar essas aqui dentro do eco. Vou fechar aqui o H1. Ok. Ok. Então, se o idioma for português, ele vai abrir parágrafo e escrever o título em português. Ok. Posso colocar isso aqui na mesma linha. Ó, então vou abrir aqui um H2. Vou fechar o H2. Ok. Por um parágrafo aqui também. E aqui no meio eu ponho o texto em português. Ok. Else if
né? Ou se o idioma for igual, vou copiar exatamente igual isso aqui, ó. Ou se o idioma for igual ao inglês, ele vai mudar aqui, né? Ele vai escrever o título em inglês e o texto em inglês. Ok? Vamos ver se está funcionando. Olha lá, português, ele trocou tudo para português, inglês, ele escreveu o texto em inglês. Tudo bem, essa parte já está funcionando. Agora a gente precisa fazer a tradução desta parte aqui, ok? Em vez de escrever notícias dessa maneira, eu vou abrir aqui PHP, vou fechar aqui, vou dar um eco e escrever dessa maneira, como uma variável notícias, ok? Vou explicar por que estou fazendo isso. Vou criar um novo PHP. Esse PHP vai se chamar PTBR. Ok, que vai ser o que? Vai ser o PHP, um arquivo de linguagem, né, de português. Ok? Vou colocar aquela variável que eu criei nele. Notícias. Como o arquivo é de português, né, o PTBR, vou escrever aqui em português, notícias. Ok, e aqui index, eu vou fazer o seguinte: se o idioma for português, eu vou dar include no arquivo de linguagem português, que no caso é o ptbr.php, ok? Então, já vou aproveitar aqui e já vou criar os outros. Vou colocar a variável com o nome de fotos aqui. E aqui fale conosco. Opa, fale conosco. Muito bem. E aqui no PT, no arquivo de linguagem, vou escrever que é fotos, né? Que vão ser fotos e fale conosco, que vai ser igual fale conosco. Por enquanto, que eu fiz? Ó, em português, como a gente já tem o arquivo em português, ok, estava dando aquele erro porque a gente não tinha arquivo em inglês ainda. Ó, ele não vai encontrar as variáveis porque se você não der include aqui, né, porque se o idioma for inglês ele não dá include em nenhum arquivo de linguagem. Então o que eu vou fazer aqui? Esse ptbr vou salvar como um arquivo novo, só com a linguagem inglesa, ok? Então aqui vou trocar os textos, news, pictures e fale conosco. Ok? Ah, sim, claro. Preciso dar include nele aqui também, né? Então se o idioma for inglês, o arquivo de linguagem é o eng.php, ok? Vamos lá? Português e inglês, ok? Tem uma forma simples de você criar aí seu site em duas linguagens. Espero que você tenha gostado e ficamos por aqui. Tchau!